Olá meus amigos, estou aqui de volta, sejam bem-vindos no meu canal, tá? E quem não está inscrito que subscreva e ative, né, o sininho de notificações e dá um like e, espero que este vídeo possa lhe ajudar, tá? Possa lhe ajudar. Então, sem mais demora, vamos lá. Programação. Programação é construir o programa, tá? É instruir o computador o que deve fazer para o usuário final. Tá? Eu diria que o computador é assim, burro, né? Porque quando o computador está, por exemplo, está falta de alguma coisa, né? Para a sua necessidade, é porque não está assim, né? Tão inteligente. Por isso existem programadores. O que os programadores fazem? Eles instruem, né, o computador a fazer tanta coisa para que ele não fique assim. Tá? Então, faz uma instrução, né? Faz uma instrução e essa instrução vai ajudar na vida cotidiana de utilizadores finais. Né? Quando eu digo os usuários finais, são aqueles que utilizam o software sem poder ver o que roda por detrás, certo? Por exemplo, nós utilizamos o Word, né? Utilizamos, por exemplo, um determinado jogo. Então nós somos assim usuários finais. As pessoas que fazem esse jogo é que instruem o computador a fazer aquilo, né, que você deseja que o computador fizesse por ti. E essas pessoas chamam-se programadores. Tá? Então os programadores que desenvolvem praticamente essas instruções para que cheguem ao usuário final. Portanto, para dizer que a programação, né, consiste em desenvolver, né, em instruir o computador para que né, aliás, o computador seja mais inteligente e para para, por exemplo, que o computador seja utilizado em várias pessoas. Você imaginou se o computador tivesse simplesmente um aplicativo a nível mundial, só tivesse um desenvolvedor que fosse fabricar um aplicativo, né? E aí não haveria necessidade de muitos comprarem um computador. Né? Portanto, os programadores fazem muita parte, aliás, por isso, os programadores fazem muito, né, para os utentes do computador. Okay? Outra questão é para dizer que a programação ela é dividida em 4 partes. Okay? Existe programação desktop, existe programação mobile, existe programação web, existe programação programação game. Okay? Programação desktop é aquelas pessoas que fazem, aqueles programadores que instruem o computador a fazer um programa que roda simplesmente no computador. O exemplo é outros programas que são instalados, tipo Word, ok? Word, depois o antivírus, por exemplo, Avast, né? Todo programa que você instala, né? Vai em Next instala um aplicativo, esses programas são programas desktops, tá? Então, este é um ramo que o programador desktop desenvolve. Depois temos os programadores, por exemplo, mobile. Tá? Programador mobile são aqueles que fazem programas para telemóvel, conforme o termo já diz, mobile, para telemóveis. Okay? Depois daí tem programadores web. Programadores web são aqueles que fazem programas para o lado do navegador. Por exemplo, o Chrome, né? O Chrome, quem desenvolveu o Chrome, por exemplo, quem desenvolveu o Chrome é com a intenção de que as pessoas fossem entrar no Chrome e digitar um determinado site, fosse, por exemplo, desviar-se para um servidor onde está hospedado esse site. Tá? Então, a intenção é este desenvolvedor que produziu ou que desenvolveu o Chrome é um programador web. Outro tipo de programador web é esses que desenvolveram, por exemplo, o YouTube. Né? O YouTube. Depois desenvolveram também o Facebook. Esses são programadores web.
são aqueles que funcionam no lado do navegador. Okay? Depois temos os programadores game. Programador game são aqueles que programam jogos. Tá? São aqueles que programam jogos. Se fazem jogo tipo o GTA, né? Que chamam de San Andreas, GTA, o 3GP, não sei o que. Tantos jogos, esses jogos todos que são, né? Que são jogados por nós, né? Esses quem programa, quem desenvolve são programadores web. Então, depois que eu disse isso, né, já devias ter uma noção de qual é o caminho que podias seguir. Para dizer que eu disse isso, para abrir uma visão geral, para que depois deste curso saiba ou consiga escolher de um lado onde tu vais. Se vais para o lado do programador web, se vais para desktop, se vais para mobile, para game. Tá? Portanto, era simplesmente isto, né? Acerca dos ramos ou da subdivisão de programadores. E para dizer que também o computador é necessário que tenha, por exemplo, um programa para desenvolver. Não é só saindo, pegar o computador e desenvolver, não. É necessário que haja linguagem de programação. Para que aquele programador desenvolva essa aplicação, tanto faz por lado web, mobile, entre outros, é necessário que ela estude. Tá? Estude uma linguagem de programação. Okay? Assim como nós, por exemplo, estamos aqui, né? Estamos em um país, vamos para outro, lá encontramos um idioma diferente. É necessário que a gente, para se comunicar com o pessoal daquele outro país, é necessário que a gente estude o idioma daquele país. Né? Não é só saindo, chega naquele país sem saber das regras, da linguagem. Não. Devemos ir para o país preparados. Né? Embora a gente vá para um país, porque por vezes vamos encontrar um tradutor, que tal. Não. Assim, como diz o termo, linguagem de programação. Não foge muito da linguagem que a gente expressa. Né? E essas linguagens são tantas como assim também as linguagens faladas. Okay? Assim como a gente fala português, fala inglês, fala o mandarim, fala o hindi. Essas linguagens todas que a gente, por exemplo, expressa é de tal modo, é de igual modo, como posso dizer, as linguagens de programação. Okay? Existem também tantas linguagens de programação. Você vai escolher a linguagem sua de preferência. Embora umas são mais capazes daquilo, outras são inferiores a esta, mas você escolhe em que lado que tu queres ir. Tá? Eu depois vou falar isso de linguagem, cada linguagem, por exemplo, o que ele faz, mas não prometo quando eu vou postar um vídeo falando disso. Mas aqui é para entenderem que existem tantas linguagens de programação. Agora, então nesse caso, nós temos que escolher uma linguagem de programação para nós sermos desenvolvedores ou instrutores de computador, né? Criador de programas. É necessário que escolhamos uma linguagem de programação, entendamos ela, conhecemos ela, entendamos os fundamentos desta linguagem, para depois, entendendo ela, instruindo, né, explicando ou instruindo ela, o computador nesse caso, para fazer algumas tarefas para suprir a necessidade dos usuários finais. Okay? Então, para dizer que nossa linguagem que vamos escolher nessa sequência de aulas vai ser o Java. Tá? Vai ser o Java, uma linguagem de programação Java. E depois não basta simplesmente a linguagem. Okay? Vamos escolher uma ideia. Uma ideia é o seguinte. O que são ideias? Tá? Ideias são, por exemplo, eu não vou falar que termos técnicos, vou falar diretamente. Todas as minhas aulas que vou postando vão ser diretamente, são assim muitos termos técnicos. Tá? Mas ideia é o seguinte. IDE, ele trabalha por cima, okay, da linguagem de programação. Linguagem de programação. Por exemplo, para programar um software, você pode programar num bloco de notas, diz que tem a Java. Tá? Num bloco de nota, como por exemplo este aqui, você pode programar, por exemplo, aqui, pode programar em qualquer. E pode ser no prompt de comando, na linha de comando, pode programar normal. Mas, só porque não facilitaria a nossa vida. É necessário que tenha uma ideia,
que a IDE seja instalada no computador, mas primeiro deves instalar o Java, uma linguagem de programação, depois uma IDE compatível com a linguagem de programação que você vai instalar. Essa IDE é só para facilitar, não é linguagem, não. É simplesmente para facilitar o nosso aceleramento em programação, certo? E essas IDEs também existem tantas no mundo, mas nós vamos utilizar algumas IDEs. Mas neste curso a IDE que a gente vai utilizar é o NetBeans, Apache NetBeans, ok? Apache NetBeans. Essa é uma IDE que a gente vai utilizar. Para dizer que IDE não é, ou seja, a Apache NetBeans não é linguagem de programação, é simplesmente um interpretador. Ou seja, ele pega as instruções do Java e traz para cima. É tipo uma interface gráfica que facilita a tua vida em programação. Ok? Depois a gente isso vai ver já. Então é necessário que tenhamos que quê? Ou tenhamos que aprender, por exemplo, estas determinadas IDs. Conforme eu disse, que nós vamos escolher a IDE NetBeans. Ok? Então, não precisa ser muitos lá expert, né, na matéria de IDEs, mas sim é necessariamente ser expert na matéria de Java, que é a tal dita linguagem de programação, certo? Depois de escolhermos que nós vamos trabalhar com NetBeans, tá? Vamos trabalhar com NetBeans, agora podemos, por exemplo, pôr a mão na massa, ok? Pôr a mão na massa. Então, resumindo, tá, pessoal? Resumindo, vamos trabalhar, né? Já entendemos que a programação é instruir o computador a fazer algumas coisas, né, para usuários finais. Depois, para se tornar um programador, é necessário que entendamos uma linguagem de programação. Quem sabe se vai utilizar, queres entender uma ou mais de uma, mas é necessário que entendas uma linguagem de programação. E nessa linguagem de programação tu vais colocar os seus códigos, aqueles códigos que você vai aprendendo, para tornar aqueles códigos em software. Tá? Por quê? Porque todos os códigos que vão funcionar, a programação funciona do seguinte jeito. O computador, por exemplo, ele não entende aquilo que você está escrevendo. O computador só entende binários, okay? Só entende 0 e 1. Por isso as linguagens de programação, todo o código que você vai escrever aí, infelizmente só temos linguagens de programação em inglês, ok? Então todo o código que tu vais colocar aí, eles são compilados, são convertidos. Significa que a linguagem de programação é a ponte entre o computador e você desenvolvedor. Você escreve em inglês, quando esses códigos que você escreveu em inglês são compilados, a gente pode ver compilados, o computador interpreta que este camarada, este código, está aqui escreveu isto, tem que dar o resultado disto. Deu para perceber? Então, o computador não entende o inglês que a gente vai escrever, claro, e nós não entendemos a linguagem que o computador fala. Por isso tem que entrar um interpretador. Eu faz de conta, por exemplo, eu vou, para a Nigéria e lá encontro a falarem de inglês e eu não tenho inglês. É necessário que eu leve um interpretador, um tradutor, que vai dizer, olha, ele queria falar aí, ele falou isso para o nigeriano, e quando o nigeriano falar para mim, o tradutor vai dizer, olha, ele falou isso para mim. Deu basicamente para entender o que é isso. Então, meus amigos, é isto, tá? Eu espero que entendam a lógica de programação, tá?